palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, buscar, acolher no nosso coração e alimentar a nossa caminhada de fé, de esperança e de caridade a partir dos ensinamentos de Jesus no Evangelho. Ele continua ensinando através de parábolas. Semana passada, perguntaram para ele: Senhor, por que fala para nós, ou por que ensinas através de parábolas? Eu dizia, é como se Jesus tivesse respondido assim, pela forma que ele falou. As pessoas têm muita dificuldade de compreender. Elas não deixam a palavra chegar no coração, compreender, chegar no coração para assim transformar a vida. Como se Jesus falasse assim: de minha parte, eu vou usar todas as possibilidades, todos os meios para que essa palavra possa chegar no coração. Por isso ele conta em parábolas. Ele conta uma sequência de 7 parábolas. Semana passada foi a primeira, a parábola da boa semente. Hoje, do semeador e da boa semente, e que caiu no terreno fértil, o nosso coração. E hoje ele conta para nós 3 parábolas. A maior aqui que se destaca é o do joio e do trigo. E é impressionante, se buscarmos o exemplo, de compreender esse exemplo da parábola, como que nós podemos compreender tanta coisa na nossa vida, a partir justamente do exemplo dado. Ele fala assim, nessa comparação, nós acompanhamos, de um semeador que foi plantar a boa semente, o trigo. Porém, enquanto todos dormiam, ou seja, na calada da noite, na escuridão, nas trevas, veio o inimigo e semeou o joio. Onde que começa o problema? Começa o problema que o trigo e o joio são muito parecidos. São muito parecidos. Tive a oportunidade, uma vez pesquisei e vi fotos de um trigo e o do joio. Até um certo tempo, quando eles estão crescendo, é impossível distinguir um do outro. É iguaizinhos. Eles crescem, ou seja, o joio, que é uma erva daninha, não serve para nada. Se você comer, parece que se causa até uma grande intoxicação. Ele só vai ser possível distinguir um do outro depois que aparece, a espiga, que é aquela que solta a semente. Aí sim, as sementes são completamente de cores diferentes. Do joio parece que é mais escuro, chegando até quase que a cor preta, E aí é possível saber, isso aqui é trigo, isso aqui é joio. E aí, digamos, o problema colocado aqui na parábola, quando começa, ou seja, quando se percebe que ali no meio tem joio por conta da semente, já não dá para fazer mais nada. É aquilo que o dono fala aqui: olha, não adianta querer arrancar o joio agora, porque está tão misturado que vai arrancar o trigo. O que tem que fazer? Tem que esperar, ou seja, completar o tempo da colheita, aí corta, e aí vai separando o joio e o trigo. Corta tudo, de preferência o joio primeiro, vai tirando o joio e o que vai ficar é o trigo. O que Jesus está ensinando para nós nessa parábola? Ele está falando dos nossos relacionamentos, da nossa família, da comunidade, da
sociedade e do grande desafio que era estar juntos. Sim, é um grande desafio, mesmo porque o joio ali no meio do trigo, além de tudo, ele está roubando do solo, né, os nutrientes para ele estar crescendo. Aqueles nutrientes que poderiam ficar para uma grande colheita do trigo, já está sendo dividido com o joio, só depois vai ter como separar. E assim é a nossa vida. Às vezes, meus caros irmãos e irmãs, a gente tem uma urgência. O mundo de hoje está nos fazendo pessoas ansiosas, cada vez mais ansiosas. A gente tem uma vontade, um desejo de querer resolver para ontem, coisas que na verdade temos que aprender a esperar. Aprender a esperar. Esperar o tempo de Deus. Da nossa vontade a gente já quer arrancar. De preferência, eliminar da nossa vida aquele que tira as nossas forças, o joio. Porém, o próprio Jesus nos diz, não é possível. Por exemplo, laços de sangue, a gente não separa. Por exemplo, você está trabalhando em algum lugar com tantas outras pessoas, não é possível você escolher com quem que você vai trabalhar e com quem que você não vai trabalhar. Você tem que estar com todos. Na nossa sociedade, no tempo de hoje, nós vivemos aí um antagonismo muito grande de posições, né? Elas são antagônicas no sentido que são diferentes. Cada um defende um ponto, mas a gente não pode querer eliminar aquele que pensa diferente de nós. Muito pelo contrário, uma sociedade convivemos todos, aprendendo a guardar e a respeitar as diferenças. Não é porque pensa diferente de mim é que eu vou querer o mal, eu vou desejar que se acabe. Muito pelo contrário, uma grande sabedoria, meus caros irmãos e irmãs, é estarmos sempre repensando os nossos pontos de vistas. Da onde que nós partimos? Para onde que nós podemos chegar? E a pessoa que pensa diferente de nós nos ajuda muito, porque ela nos ajuda a sempre estar reafirmando as nossas posições, nos questionando verdadeiramente se realmente nós estamos corretos, nos questionando se realmente, se na verdade não é o contrário, é nós que estamos sendo de coração duro, é nós que somos intransigentes. É em nosso coração que está faltando o amor de Deus. Esse é o ponto que Jesus quer nos ensinar. E sobretudo, sabermos esperar. Se o mundo nos quer ansiosos, se o mundo quer que nós, angustiados, queremos resolver tudo no nosso tempo, aprender a esperar o tempo de Deus. Justamente isso, na hora da colheita, ou seja, no fim dos tempos, quando fala Jesus, poderemos apresentar de fato os nossos frutos, como dizia a parábola do domingo passado, da boa semente no terreno fértil, ou seja, apresentar o resultado de nossas vidas. Para isso, meus caros irmãos e irmãs, precisamos buscar em Deus. Com as nossas forças, somente com as nossas forças, muitas vezes não conseguiremos. Por isso que Paulo, na carta aos Romanos, ele fala assim para nós hoje, olha, o Espírito Santo de Deus, ele vem em socorro da nossa fraqueza. Ou seja, é em Deus
que nós teremos a força para ser de fato essa boa semente, como explica Jesus, a semente do reino, para que as nossas ações, às vezes atormentadas, pressionadas por tantas pessoas ou por tantas circunstâncias que nos atordoam, que nos deixam muitas vezes exaustos, que nos deixa às vezes completamente sem força. É em Deus que nós superamos a nossa fraqueza. É em Deus que nós buscamos as condições necessárias para perseverarmos no caminho do bem. As outras duas parábolas, elas têm mensagens parecidas, né? Uma sementinha de mostarda, insignificante no seu tamanho, produz um grande fruto, uma grande árvore, que os pássaros podem fazer ninho nas suas sombras. Fez a diferença, partiu de muito pouco. O do fermento, então, uma pequena porção de farinha, de fermento, uma grande porção de farinha, o fermento vai levedar a massa. Ou seja, somos nós chamados a agir como fermento, como semente de mostarda, ou seja, fazer a diferença. Se tudo a nosso redor não estiver de acordo com aquilo que é de Deus, conseguimos perseverar e vencer, para que de fato o resultado seja o reino de Deus. Confiar em Deus, ter presente que existe trevas, sim. O inimigo, que Jesus fala, o diabo, age na escuridão, não age às claras, e age justamente para confundir, para dividir. Sejamos mais fortes, buscando em Deus, através do Espírito Santo, a fortaleza que nos mantenha de pé. Nós continuamos a missa rezando juntos.